Shalom, shalom do avivamento, amados. Estou aqui novamente com mais um vídeo e desejando que você, possa dar seu like, possa se inscrever nesse canal Ministério do Espírito e possa também deixar aí um comentário, compartilhar, cooperando com essa minha jornada em anunciar segredos do coração do Pai, que o Espírito Santo Ele assim revela, Ele ministra para nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Nós estamos aqui numa etapa de uma jornada muito especial que Deus traçou para nossas vidas. Uma jornada que requer para nós sempre renovo, restauração, uma jornada que requer sempre esforço, sacrifício. E quando se fala sacrifício aqui, é a palavra esforço, é a palavra morte para si próprio, morte para os seus próprios pensamentos, morte para os seus próprios desejos. Nós estamos numa época que é preciso muito mais do que antes e muito mais do que nunca nós se voltarmos completamente para o Redentor através de meditar nas Escrituras e de ceder ao Espírito Santo o que Ele deseja revelar para nós, o que já está dentro do coração do Pai. Se eu fosse você, procuraria compreender qual é o teu chamado, porque tudo começa por aí. E o que é um chamado de Deus na vida de um homem? Justamente é aquilo que faz brotar, queimar o seu coração, aquilo que lhe dá prazer em fazer para Deus. Custe o que custar, mas lhe dá prazer em fazer para Deus. Geralmente tem pessoas que descobrem através de uma vida de oração. Já outros descobrem ouvindo bem a palavra do Senhor. Já outros descobrem buscando o Senhor na madrugada, louvando e assim por diante. Então já tem outros que até se entregando agora para Jesus Cristo, propício ele, se for uma pessoa sensitiva, uma pessoa hipersensitiva, uma pessoa quebrantada, a pessoa percebe no seu interior que algo está acontecendo e que está sendo implantado. E uma das interpretações mais fortes e mais contundentes é entendermos que está ali nascendo um chamado. Chamado, vocação e propósito são palavras sinônimas, mas tudo começa com o chamado. Chamado não é ministério, mas chamado pode levar ao ministério. Ministério é o ofício, é um serviço que o Senhor separou para aquele modo, mas chamado é uma ardência que brota no interior do homem e da mulher. Geralmente pessoas têm prazer de limpar a casa de oração, têm prazer de fazer um evangelismo, aquilo que faz queimar o seu ser, ali está o chamado. Alguns têm prazer de dar cesta básica, de correr atrás, de ajudar o próximo. Sabemos que muitas dessas tarefas estão voltadas para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo, mas existem pessoas que são despertadas através daquilo que a semente de Deus caiu no coração, aqueceu pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, através desse queimor, desse fogo, desse fervor que não deve se apagar, está ali brotando o chamado. E no chamado Deus começa a vocacionar aquela pessoa para aquilo justamente. E justamente ao chamar e ao vocacionar, Deus começa a querer revelar o seu devido propósito. Todo chamado leva a uma vocação, e vocação divina. A pessoa começa a perceber que aquele chamado não é um chamado só porque ele dá prazer, mas porque dentro desse chamado há uma vocação, há um segredo a ser revelado, há mistérios para ser desvendado. E através daí o próprio Deus, através do Espírito Santo, ele vai revelando aos poucos, às vezes como um quebra-cabeça, peças de um quebra-cabeça, um dia aqui, um pedaço amanhã, e assim, tem deles que até demora anos, o Espírito Santo de ponta a ponto, revelando, traçando ali, trazendo, porque a cada revelação, para cada vaso que recebe, às vezes, cada revelação que é dada pelo Espírito Santo, a dar a entender aquele chamado, aquela vocação, a cada passo é revelado, e nesses passos são dados, é um tratamento, é um processo para gerar em nós uma prontidão, um quebrantamento, uma sensibilidade,
para poder saber lidar com as grandezas de Deus e saber lidar como lidar com o próximo, principalmente com aqueles que nos machucam, aquele que nos fere, aquele que tem o prazer de humilhar. Não estou falando só de demônios, estou falando de pessoas com naturezas perversas, truculentas, pessoas que carregam na sua alma um espírito de derrota, um espírito, quando eu falo espírito aqui, não estou falando só de demônio, estou falando de um caráter maligno dentro da alma da pessoa, encrunvinhado entre alma e corpo. Talvez venha de uma infância que não teve uma infância, talvez porque não teve uma boa adolescência, talvez não teve uma boa juventude, talvez sejam sinais de uma maldição hereditária, de um ciclo hereditário maligno que já vem de um pai, de uma mãe e assim por diante. Então existem várias maneiras de poder mapear isso aí. Dá até trabalho, porque às vezes uma pessoa dessa talvez não tenha nem pai, nem mãe mais, talvez não tenha nem avô mais, talvez não tenha nem membro de família. Fica difícil mapear, mas na maioria dos casos a pessoa carrega algo ruim na alma. E a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. No versículo 14 diz bem assim: segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém poderá ver Deus. Mas no 15 diz bem assim: tendo cuidado de vós, para que ninguém prive da graça de Deus, guardando em vós raiz de amargura, ao ponto de carregar tanta coisa amarga e contaminar a muitos. Alguém que está amargo contamina muitos. Alguém que está com raiz de amargura. Não estou falando de amargura, estou falando de raiz de amargura. O que é isso? Amargura é uma coisa, raiz de amargura é outro fator. É onde está o produto que fabrica as demais coisas. A raiz da amargura produz mágoa, ressentimento, vingança, ódio. É uma pessoa que realmente está lá para baixo, uma pessoa que está realmente depressiva. Ela tem o poder de contaminar outros se também não tiver estabilizado e estruturado emocionalmente. E as palavras que saem desta palavras amargas, palavras tristes, palavras rancorosas, palavras até intrigantes e de piada, indireta. São pessoas que não são amadas, nem se amam. E às vezes pode estar sendo amada, mas não reconhece, porque não consegue se amar, entendeu? E bate no peito e diz que tem Deus e diz que tem um Senhor, mas são puramente religiosas e estão frustradas em si próprio, porque em meio a tudo isso não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus efetuar, não tem como Deus fazer. É por isso que o conselho que eu dou aqui neste exato momento é que comece de fato a depender do Espírito Santo, a ir para as Escrituras, buscar entendimento, buscar compreensão, buscar maturidade em Deus, em oração e muito jejum, porque o jejum vai humilhar essa alma e vai curar, porque é para isso que o jejum é uma disciplina para humilhar a nossa alma, crucificar esse ego, mortificar os desejos impuros da natureza humana. Mas o jejum também alinha o nosso espírito ao Espírito de Deus, para discernir quando Deus fala, quando os demônios estão operando, entendeu? Mas também, o jejum também, ele purifica o nosso sangue. Você sabia disso, não? Purifica o nosso sangue. O jejum, ele traz uma pureza nos nossos órgãos. Onde estiver colesterol alto, baixa no instante. Onde tiver diabetes alto, açúcar demais, baixa no instante. Por que será que os médicos dizem que quando fazer o exame de sangue, venha em jejum? Está aí um segredo. Quer fazer o exame de sangue para contemplar alguma coisa que está inquieta, porque está faltando alguma coisa, porque quer sair e não consegue sair? Então o jejum vai eliminando ali alguns produtos que alimentam ali aquela situação no sangue, entendeu? Então somente com jejum é capaz de detectar no sangue qualquer tipo de situação nos ossos, nas medulas, na carne, ou seja, no músculo, nos nervos, em tudo que você imaginar. É através do sangue. O sangue é a vida do corpo, que reflete da alma. Se não houver sangue no corpo, o corpo não se mexe, não se move, apodrece. E se o sangue parar
de circular, esse sangue perder a essência de vida, apodrece, coagula e é o primeiro elemento a apodrecer, entendeu? Então, existem muitos casos espirituais de pessoas espiritualmente que estão podres porque não se renovam em Deus. Este exato momento, ao ouvir esse vídeo e ao ver esse vídeo, ouvir essa minha voz e ver esse vídeo, eu convoco você a se renovar no Espírito Santo. É tempo de renovação, é tempo de buscar o Senhor. Aliás, todo tempo é tempo de estar buscando a Deus, mas nunca se ouve na história uma necessidade de realmente buscar a presença do Senhor. Há muitas guerras no mundo espiritual, há muitas batalhas no mundo espiritual, há muitos embates no mundo espiritual. E você não imagina quando você vai dormir, se você não tem ali como você conversar com Deus diretamente, se você não se protege quando vai dormir, ou quando você sai de casa para o seu trabalho, se você não se protege quando vai de casa para as suas faculdades, escola, alguma coisa pode acontecer. Porque o bom filho de Deus, a boa filha de Deus, que tem noção e sã juízo, deve se clamar constantemente pelo sangue de Jesus. Há forças estranhas que está operando nesse universo e especificamente aqui no planeta Terra. A Terra, ela está até mesmo debaixo de várias atividades demoníacas e é preciso que eu como igreja, você que ainda talvez não se entregou a Jesus Cristo e tem como se voltar para Jesus por meio de ouvir em você mesmo a voz do Espírito Santo. Quando se fala a voz do Espírito Santo, não está falando que é a voz fortemente. Pode acontecer sim dele falar, pode, mas na maioria das vezes ele não vai estar falando, ele vai estar gerando em você um toque. Você tem que captar esse toque, você tem que captar esse mover do Espírito em você, entendeu? E algumas vezes ele vai estar falando sim, por meio da palavra, por meio de uma voz específica dentro de você, mas na maioria dos casos ele vai estar dando testificação. E quando você não compreende, ele começa a mostrar sinais, circunstâncias ao seu redor, por meio de palavras, de desenhos, por meio de figuras, seja ela numa parede, seja ela num carro, seja ela numa televisão, seja no que for. Tem que ficar atento na esfera do Espírito de Deus, como também ficar ligado para discernir bem na esfera das trevas. E não estamos na terra sozinhos. Não somos os únicos seres que habitam nessa terra. Embora que a terra é nossa, Deus deu aos filhos dos homens, Salmo 115, versículo 16, os céus são do Senhor, mas o primeiro homem pecou no Éden, perdendo a legalidade total de dominar a terra e entregou na mão de Satanás. E Satanás se sente no direito de querer mandar e desmandar. Veio o segundo Adão, Jesus Cristo, e resgatou isso para aqueles que se voltarem a Ele em direção ao Pai. Você observa que não é todo ser humano que vai ter o direito de estar diante do Pai, porque é preciso, antes de ir ao Pai, partir para o Filho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Observe que não tem mais ninguém, é Ele. Jesus é o Filho primogênito. Quem se entrega ao Pai por meio do Filho primogênito, o Pai derrama um poder de legalidade, dando direito a este e a esta também ser filho de Deus por se entregar ao sacrifício de Jesus Cristo. Há várias guerras no mundo espiritual. Se Deus mostrasse para você a esfera espiritual de muita coisa que está acontecendo, você estaria até meio assustado, porque o ser humano por si próprio é dotado, infelizmente, de pavores e medos e sombras em sua alma. E os demônios que se apoderam e se alimentam disso são sagazes em ficar por perto para se alimentar do mau cheiro do medo, do mau cheiro do pavor, do mau cheiro até mesmo da ansiedade, que para os demônios são ração, são energias negativas que eles se alimentam e que faz com que venha encontrar uma forma de ter resistências, de ficar por perto e resistir contra os anjos e os anjos de Deus se enfraquecerem em seu domínio, em seu poder de nos proteger, de nos vencer na guerra. Por isso que o crente fraco ou falho deve clamar constantemente o poder do sangue de Jesus, conscientemente, porque clamando pelo poder do sangue,
através do sangue é dada a nós completa vitória. Está escrito em Apocalipse, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Entre quem foram estes? Tenho certeza que é a igreja, não é os que ficaram para a grande tribulação, mas os que foram arrebatados. Quando eles entrarem nas mansões celestiais, alguém vai perguntar: quem são estes? Alguém vai dizer: estes são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles também venceram pela palavra do testemunho, que é o espírito de profecia, que é Jesus Cristo. Aleluia! É tremendo essas palavras. Convoco você a ter uma profunda buscar a presença do Espírito Santo, buscar a presença do Senhor. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É tempo de renovo. O renovo não está simplesmente em só se reunir entre irmãos. O renovo não está simplesmente em só estar dentro da casa de oração. É muito importante estar na casa de oração. É muito importante se reunir entre irmãos. Mas quando você não encontra, você está sozinho, o que você deve fazer? Você deve criar forças, deve criar resistências, deve criar uma fortaleza em Deus. Permanecer firme buscando. Você tem que romper com você mesmo. Você não pode ser mole, frouxo, covarde, capenga, paupérrimo ou miserável espiritualmente. E, infelizmente, tem uma cambanzada aqui no Brasil que só quer pregar e cantar, mas não tem vida de intimidade com Deus, não tem um vínculo, um relacionamento de uma genuína intimidade com o Eterno, não tem nada a ver, entendeu? Se olhasse bem, os precadores e cantores, de forma geral, não importa a patente espiritual, se é pastor, se é bispo, se é apóstolo, ou se é um simples crente. Se nós bem entendêssemos, antes de um cristão, antes de um filho de Deus, subir num altar de uma determinada congregação ou casa de oração, antes, no mínimo, ele ficaria 1 hora de oração. Lembra de Jesus? Jesus foi orar pela primeira vez ali no Getsemane. Quando voltou, os discípulos cansados, coitados, estavam dormindo. Jesus acordou eles e disse: eu vou ali orar. Jesus voltou pela segunda vez. Quando voltou pela segunda vez, ele viu os discípulos cansados, dormindo. Chamou eles e foi de novo orar. 3 vezes isso. Interessante. Na terceira vez que ele voltou todos eles acabados em sonhos. O sono devorou os discípulos. Jesus disse: levantai-vos, vigiai e orai, e olhai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus diz bem assim, algo muito forte: será que vocês não podem pelo menos 1 hora velar comigo em oração? Pelo menos 1 hora. Então é notável que 15 minutos é muito pouco. Claro que Deus ouve 15 minutos, menos de 15, poucas palavras, Deus ouve. Mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Pelo menos 1 hora velar comigo. O que quer dizer isso? Tem algo muito forte nisso aqui. Quando você está em oração e passa de 15, vai para 20, 30, 40, 1 hora no mínimo, você rompeu com você mesmo. Você venceu os pensamentos ruins, o cansaço, a sonolência, a fraqueza. Isso quer dizer que quando você quer mergulhar em Deus, em oração, você vai enfrentar uma guerra em seu próprio corpo, em seus próprios pensamentos, em sua própria mentalidade, em sua própria natureza. Sem falar do celular, vai tocar se não estiver desligado, visita vai aparecer, cachorro vai latir, criança que estiver numa casa aí vai enjoar, alguém dentro de casa vai tirar sua paz. Então alguma coisa vai acontecer. Você vai primeiramente atravessar a situação do deserto, das oferendas, dos pensamentos ruins, pensamentos passados, pensamentos de prazer pecaminoso, pensamentos do nada, estou com sede, a alma fica inquieta. Então, quando você sai do átrio e você passa pelo lugar santo, você já começa a ver o sobrenatural de Deus começar a lhe guiar para um caminho diferente. Quando você passa nesse espaço de 1 hora e chega no Santo do Santo, você já não tem mais palavras. Porque logo no começo você até consegue orar em certo ponto, mas chega uma hora que você não tem mais nada como orar.
E é aí que a oração fica mais gostosa. É a fase de você ficar no silêncio ou de chorar, se humilhando. É a fase que a alma está sendo maltratada. E é interessante, quanto mais tempo você passa com Deus em oração de joelho, sentado, de pé ou deitado, sabe o que acontece? Você morre para você mesmo. Porque a alma começa a morrer. Ela grita, grita no começo, grita, grita até os últimos gritos. Aquilo que você mais tem prazer, ela vai gritar. Aquilo que ela mais quer fazer e não pode, a alma vai gritar. Vai parecer que você vai estar no inferno, porque a alma vai gritar. A alma é terrível. Mas é interessante, quando você vence a etapa todinha e chega pelo menos uns 40 minutos de oração, depende da pessoa, fechando quase uma hora, você está totalmente tomado por um poderoso refrigério, um grande silêncio e um grande poder envolvente de um silêncio, assim como este, que é através do fundo musical, o Espírito Santo começa a ministrar. Você já não está mais no alpendre, você já não está mais no átrio, você não estará mais no lugar santo. Lugar santo é lugar do sacrifício. Lugar do alpendre é lugar do barulho. Lugar do átrio é lugar da alma chiar. Lugar santo, a alma é crucificada, é mortificada, sangue é derramado. Lembra no lugar santo? A pia de bronze, a bacia, a pia onde estava a água pura, a bacia onde estava lá material para derramar sangue, o altar do incenso, o altar do sacrifício, o sangue é derramado, os pães da proposição, pães amargos. Você vai começar a refletir na palavra de Deus e a palavra vai lhe revelar quem você é, a sua alma. Comer daquele pão, você vai olhar para o candelabro e o Espírito Santo é o que representa o candelabro. Ele vai dar revelação da realidade do Senhor. E ali você vai começar a estar morrendo, praticamente morto, ao ponto de oferecer a Deus adoração, aonde está o altar do incenso, as maiores e perfeitas intercessão e adoração no altar do incenso. Quando você termina de sair do lugar santo, que já não tem mais nada o que falar e o que oferecer a Deus, você está entrando no lugar santo do santo, e é lá que está a presença do Senhor. E é nesse lugar que brota o profundo silêncio. E é nesse lugar que está a atuação da alma está quieta, os pensamentos parados, onde o tempo e o espaço lá dentro não existe, porque no Santo do Santo é o caminho para a eternidade com Ele. E deixo essa reflexão para você. Mergulhe no Espírito Santo, mergulhe no Senhor. Ele tem coisas novas para você. É tempo de renovo. Mergulhe, saia mais do natural e entre no sobrenatural. Se você não nasce novo, reconheça essa necessidade. É melhor agora, hoje, se você percebe que o Senhor tem algo com você. Mergulhe no Senhor. Amém, querido? Um forte abraço. Eu quero orar por você. Você pode fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te exaltar pela tua grandeza e pela tua fidelidade. Te exalto pelo teu imenso amor e justiça. Obrigado por esses ouvintes ouvir esta reflexão e serem ministrados através da oração. Ensina-nos a orar.
Nos ensina a mergulhar no sobrenatural. Nos ensina a andar como o Senhor quer que andemos, a falar como o Senhor quer que falemos, a pensar como o Senhor quer que pensemos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Encoraje este irmão, esta irmã que vê este vídeo e que tem coragem de assistir até esse momento então. Somente os que têm coragem rompem a maior barreira de todas, que não são demônios. E se há demônios, a culpa talvez é nossa mesma, porque a alma dá muito cartucho, muita ração, muita prontidão para demônios de pequena patente, demônios de mediana patente e demônios de altíssima patente, potestades, principados. Ajuda cada um dos meus irmãos a se livrar dessa escravidão, desse ato pecaminoso, dessa fraqueza terrível, em nome de Jesus. Eu declaro cura. Recebe a tua cura nesse exato momento. Receba a tua cura. Receba o toque poderoso no sangue de Jesus. Eu declaro a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém, amém e amém. Shalom, queridos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe, tá bom? Um forte abraço. Tenha um momento muito ainda maravilhoso com o Senhor. Aqui minha participação terminei como um homem, mas você pode permanecer refletindo e buscando o eterno Espírito Santo para a sua vida, porque Ele quer fazer uma maravilhosa habitação em seu ser. Ele revelar segredos do Pai a respeito de Jesus Cristo, seu Filho primogênito. Um forte abraço. Shalom, shalom do avivamento.